Os prefeitos que vieram da Bahia para acompanhar a renúncia do senador Antônio Carlos Magalhães tiveram que passar por uma barreira no Senado. Por causa do discurso de hoje à tarde, o esquema de segurança foi reforçado. A expectativa dos senadores é grande. Tudo que for dito tem que ser provado, porque hoje, vindo do Antônio Carlos Magalhães, ele já perde 99% da credibilidade. Em entrevista ao repórter Fábio William, o senador Antônio Carlos Magalhães disse que o presidente Fernando Henrique teria conhecimento da lista da votação que cassou o mandato de Luiz Estevão. Eu acredito que ele tenha conhecimento da lista por dois motivos. Primeiro, eu acredito que o Arruda tenha mostrado a ele. Em segundo lugar, ele conversou com várias pessoas, inclusive comigo, sobre problemas de pessoas que teriam ou não votado naquela cassação. O presidente é chefe de outro poder. Ele não tinha obrigação de tomar nenhuma providência em relação a isso, como tinha o senador Antônio Carlos, que era presidente do Senado e do Congresso. O senador criticou a base aliada e disse que todos os partidos participam da barganha de cargos públicos e liberação de verbas. Uma base aliada que não funciona a não ser com barganha ou com verbas pagas em vésperas de votação de projeto importante. Isso, quando acontece, acontece em todos os partidos, até no PT. É a acusação de quem não tem credibilidade. Ele tem que dizer exatamente em que momento, qual foi o parlamentar que barganhou. Isso faz parte, isso é transparência para todo o povo brasileiro. Errado é errado, mas é o que acontece atualmente. Antônio Carlos Magalhães também fez ataques diretos ao presidente Fernando Henrique. O presidente é leniente com a corrupção. Ele, às vezes, permite que coisas aconteçam por culpa dele. Isso dito pelo senador Antônio Carlos Magalhães soa mal. O senador, como eu disse, participou durante muito tempo da base do governo, indicou cargos, teve uma participação forte dentro da própria máquina do governo. O discurso do senador Antônio Carlos Magalhães está marcado para as 3h20 da tarde. Na despedida de 50 minutos, o senador não vai citar nomes, mas vai fazer referências aos senadores Rames Tebet, Saturnino Braga, Pedro Simon e Jader Barbalho, de quem ele vai cobrar providências para as denúncias de corrupção. O senador Antônio Carlos Magalhães também vai dizer que, apesar do presidente Fernando Henrique saber que existe corrupção no governo, ele é um homem honesto. Cristiane Salles, Jornal Hoje, Brasília. O senador Antônio Carlos Magalhães ainda está em casa e deve sair a qualquer momento para vir aqui para o Congresso. O Palácio do Planalto só deve se pronunciar depois do discurso do senador. Nascimento. E a Prefeitura de São Paulo anunciou o afastamento de 100 servidores públicos por denúncias de corrupção e extorsão de dinheiro de contribuintes. Os funcionários foram investigados pela ouvidoria do município. 3.000 reclamações em 3 meses. Se a gente não vem denunciar, continua a mesma coisa. A maioria das pessoas prefere telefonar. Ouvidoria, bom dia. O conteúdo da ligação é sigiloso e não pode ser gravado. Uma estratégia para conseguir a proteção de quem faz a denúncia. 30% das reclamações que chegam aqui falam de crimes. A extorsão feita por fiscais é o maior problema do cidadão das grandes cidades. E o comércio é o principal alvo. É isso aqui? Eu não sei. O senhor acertou com ele? Eu não sei. Não sei. O senhor vai explicar isso na delegacia. Nos casos de propina, o nosso apelo é para que o cidadão contribua para que a ouvidoria possa efetuar o flagrante. A corrupção também acontece nas funerárias. Os 250 enterros que acontecem na cidade diariamente têm de ser feitos pelo serviço municipal. As acusações são de preços abusivos nos caixões e para decorações com flores. Na maior prefeitura do país, dos 400 funcionários investigados, 100 deverão ser afastados de suas funções e transferidos para serviços burocráticos. A ouvidoria acredita que, assim, pode evitar que outras pessoas sejam vítimas desses servidores, enquanto o inquérito administrativo está em andamento. Em São Paulo, o pedido de afastamento foi feito pela ouvidoria, mas o contribuinte pode denunciar os crimes também ao Ministério Público ou diretamente à polícia. Priscila Brandão, Jornal Hoje, São Paulo. Um ex-ministro das Relações Exteriores da França foi condenado hoje a 6 meses de cadeia. O motivo? Corrupção. Roland Dumas foi acusado de ter recebido milhões de dólares da companhia de petróleo Elf Aquitaine em troca de informações privilegiadas. A propina teria sido paga entre 1989 e 1992, quando Dumas era ministro das Relações Exteriores. Ele também foi condenado a pagar multa de 1 milhão de francos, equivalente a 306 mil reais. Muitas cidades do Brasil amanheceram com um visual diferente hoje.
Em São Paulo, o clima seco fez a poluição se concentrar na camada mais baixa da atmosfera. E a previsão é de que essa situação se mantenha nos próximos dias também. Já em Ponta Grossa, no Paraná, o nevoeiro escondeu as áreas mais baixas. Do alto, só os prédios podiam ser vistos. A neblina também encobriu Porto Alegre. O aeroporto Salgado Filho fechou para pousos e decolagens das 4 às 10 horas da manhã. Mas agora à tarde o céu fica azul nesta grande área que vai do extremo sul a Mato Grosso e também no nordeste do país. Tempo chuvoso apenas nesta pequena faixa mais escura. Máximas hoje de 20 graus em Curitiba e 35 em Cuiabá. Patrícia Poeta e o tempo hoje. A partir de sexta-feira, os shopping centers vão abrir 1 hora mais tarde, às 11 da manhã. A mudança no horário de funcionamento é mais uma medida para economizar energia e será adotada em todas as regiões do país atingidas pelo plano de racionamento. Os shoppings mais novos já estão valorizando a iluminação externa. Os antigos, que são maioria, seguiram o modelo americano de arquitetura. São fechados e precisam de luzes o dia todo. Por isso, abrir 1 hora mais tarde faz diferença. Uma economia que pode parecer pequena, mas acaba sendo significativa. Os 530 shoppings de todo o país consomem 1% da energia produzida no Brasil. O movimento mais fraco de manhã pesou na escolha do novo horário. Da meio-dia em diante, o pessoal vem almoçar no shopping, que aí começa o movimento legal. Outras medidas de economia já vinham sendo adotadas. A temperatura do ar-condicionado foi reduzida em 1 grau. Dá para perceber que está um pouco mais quente e tal, mas mesmo assim eu acho que é bom. Elevadores foram desligados e a partir de sexta-feira, a ajuda da escada rolante só na subida. Mas a mudança de horário é a que mais mexe com a vida de quem trabalha nas lojas. Eu dormi um pouco mais. A Associação dos Lojistas diz que neste momento eles podem mesmo dormir sossegados. A gente vai fazer o possível e o impossível para que não haja desemprego. Nesse primeiro momento, eu acredito que não. Daqui a 2 semanas, os lojistas voltam a se encontrar para avaliar o impacto do plano de economia. Se a meta de redução de 20% de energia não for atingida, novas medidas serão adotadas. Entre elas, o fechamento dos shoppings 1 hora mais cedo. Nesse caso, os lojistas avaliam que a perda de consumidores é praticamente certa. Joaquim de Carvalho, Jornal Hoje, São Paulo. O presidente do Operador Nacional do Sistema de Energia, Mário Santos, defendeu hoje que a meta de economia na região Nordeste, onde a situação dos reservatórios de água é mais crítica, seja mantida em 20%, como nos outros estados, dentro do programa de racionamento. Quer dizer, que o Nordeste não tenha um racionamento mais rigoroso. Voltamos agora a Brasília com Cristina Serra. Cristina, essa proposta do presidente da ONS tem chance de ser aprovada? Bem, Nascimento, essa é uma proposta pessoal de Mário Santos. Ele defende que a meta de economia para a região Nordeste seja mantida em 20%, pelo menos durante o mês de junho, que é o primeiro mês do racionamento. Mas qualquer decisão sobre esse assunto vai ser tomada pela Câmara de Gestão da Crise de Energia, que esteve reunida até agora há pouco, inclusive com a presença do presidente Fernando Henrique. Hoje o governo também deve anunciar uma solução para o preço do gás. A Petrobras deve assumir parte da diferença cambial pela compra do gás boliviano, que é pago em dólar. Essa medida deve incentivar os investimentos em usinas termoelétricas. Cristina Serra, Jornal Hoje, Brasília. Você vai ver a seguir uma dúvida do consumidor. Um aparelho elétrico desligado da tomada pode se estragar? Distribuir saúde para todo mundo. Este é o trabalho da sua revendedora Yakult, que todos os dias, com dedicação e amizade, leva a Yakult até a sua casa para uma vida muito mais saudável. Bom dia. Yakult, o leite fermentado mais vendido no Brasil e no mundo. Aqui em casa, nós não usamos mais creme dental com meia boca.
Agora só creme pra boca toda. Para os dentes, pra gengiva. E para o hálito. 3 em 1. 3 em 1. Aquafresh. Aquafresh. Aquafresh, tripa proteção. 3 cremes dentais em um só. Protege os dentes contra as cáries. Contra a placa bacteriana. E deixa o hálito refrescante. Nós não usamos mais qualquer creme meia boca. Agora só creme pra boca toda. Aquafresh, tripa proteção. O creme da boca toda. Pra quem quer um aparelho digital novo, 0 km, a Mania Celular tem esse aqui, ó. Pequenininho, meu filho, por apenas 59 conto, meu filho. Agora, se você quer economizar mesmo, é fácil, hein? A Mania Celular tem mais de 7 modelos digitais pra você, por apenas R$1. R$1, hein? Mas esse tem que ser à vista. É pegar e pagar. É no coco, hein? Mania Celular, mania de vender barato. É mais barato que banana. E é só até sábado. Quando você prova Reese's, descobre que nunca tinha experimentado um sabor como esse. Parece uma paçoca com chocolate, mas é muito melhor que isso. Reese's é melhor você experimentar. E depois você descobre outra coisa. Você responde à pergunta qual o nome da fantástica fábrica de chocolates. Junta uma embalagem de Reese's ou de qualquer outro produto Hershey's, envia para a caixa postal e concorre a 6 golfes recheados de Hershey's. Hershey's, a fantástica fábrica de chocolates. Nesta quarta, no Video Show, Cissa Guimarães, invadindo a intimidade de Elba Ramalho. Um papo em ritmo de alegria com Daniele Vinitz e Wolf Maia. Zezé Barbosa, inventando moda com Cássio Gabos Mendes. E as figuras muito estranhas que agitaram as gravações de Porto dos Milagres. Nesta quarta, 15 para as 2 da tarde, Video Show. Uma tubulação da Petrobras se rompeu agora há pouco perto de Barueri, que fica na Grande São Paulo. Casas de um condomínio de luxo foram atingidas por resíduos de petróleo. O repórter César Galvão está sobrevoando a área e dá ao vivo agora as últimas informações. Nascimento Óleo seguiria para o terminal da Petrobras, que fica bem perto daqui. A tubulação passa bem debaixo do condomínio e esse condomínio foi atingido. Veja agora os estragos. A casa foi completamente inundada pelo óleo. A piscina da casa também foi tomada. Segundo os moradores, o óleo jorrou durante cerca de 20 minutos. Atingiu até o telhado desta outra casa maior, que ficou bem manchada pelo óleo. O óleo escorreu por um terreno perto da casa, tomou a rua aqui do condomínio. Os moradores tiveram que sair do local por orientação do Corpo de Bombeiros para evitar risco de contaminação. Agora há pouco a Petrobras informou que não sabia do acidente e está enviando técnicos para o local para descobrir o que aconteceu. César Galvão, Jornal Hoje, São Paulo. Estudantes protestaram contra o aumento da tarifa dos ônibus urbanos em Maceió. A passagem em Maceió subiu de 85 centavos para R$1. À noite, um grupo de estudantes ocupou a Secretaria Municipal de Habitação. Computadores, documentos e mesas foram destruídos. Os manifestantes só deixaram o prédio depois de muita negociação. Com o racionamento de energia, os consumidores estão desligando muitos eletrodomésticos. É importante saber durante quanto tempo esses aparelhos podem ficar desligados sem se estragar. E quem mora em cidades do litoral deve tomar alguns cuidados a mais. A dona de casa, Letícia Pessoa de Melo, está seguindo as recomendações para economizar energia. O forno micro-ondas deixou de ser usado. A cada 2 dias, o freezer é tirado da tomada por 12 horas. Desligar os equipamentos para reduzir o consumo e atender às exigências de racionamento é um desafio que está se impondo a todas as famílias. Mas, ao mesmo tempo, surge uma preocupação. O que fazer para não ter prejuízo com os aparelhos que foram desligados? O engenheiro eletricista Metódio Godoy explicou que ao desligar o freezer por 12 horas, ela não faz muita economia. Quando ela volta a ligar, termina tendo que gastar bastante energia para levar a temperatura ideal. O melhor mesmo é conseguir desocupar o freezer. Para não perder o equipamento, ele dá um conselho. A cada 15 dias, o equipamento seja ligado 1 hora para evitar que essa umidade, esse tempo de inatividade venha causar algum dano maior. Quanto ao forno micro-ondas, é fácil não ter nenhuma surpresa no futuro. A ideia é que a cada mês ela ligue pelo menos de 10 a 15 minutos na potência de stand-by. Quem vive no litoral tem uma preocupação a mais. A maresia pode danificar o equipamento que fique vários dias sem ser usado.
O estudante Jaime Dias tem assistido pouco à TV de 39 polegadas da sala. Mas a gente tem que usar essa aqui de todo jeito por causa da maresia. Senão pode danificar o equipamento, né? O mesmo vale para o ar-condicionado e a máquina de lavar que não estão sendo usados. Fernando Rego Barros, Jornal Hoje, Recife. O problema com a maresia é o sal, que provoca corrosão nos materiais metálicos dos equipamentos eletroeletrônicos. Às vésperas do racionamento, o consumidor está de olho no relógio que mede o consumo de energia. Se ele indicar um gasto muito além do que deveria ser o real, o Inmetro pode ajudar a descobrir o problema, que nem sempre é do relógio. É neste apartamento de 29 metros quadrados que Elizabeth mora com os 2 filhos. Os 3 passam a maior parte do tempo fora de casa e são poucos eletrodomésticos funcionando. Mesmo assim, o consumo de energia em abril foi de 804 kW, R$ 223,83. Para Elizabeth, só pode ser problema no relógio medidor. Você percebe que não adianta você economizar porque o teu consumo ou fica estável ou aumenta. Neste outro apartamento, onde a dona mora sozinha, o consumo ultrapassa os 400 kW. A desconfiança também foi uma só. Pode ser do relógio. O consumidor que não concorda com a medição do relógio pode requisitar a visita de um técnico da operadora ou do Inmetro, pagando uma taxa que pode chegar a R$ 50, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Só no Rio, a Light recebe por mês uma média de 1.500 pedidos de aferição. E o Inmetro já inspecionou 35 relógios nos últimos 20 dias. Mas, segundo o técnico, o problema nem sempre está no aparelho. Parafuso frouxo nas tomadas, parafuso frouxo nas instalações, fiação se rompendo. Segundo a ANEEL, com o laudo oficial, o consumidor pode requisitar da operadora o ressarcimento do que foi pago pela energia que ele não consumiu. O laudo de inspeção no relógio medidor fica pronto em no máximo 10 dias. Lília Teles, Jornal Hoje, Rio de Janeiro. E os mineiros da região do Triângulo acharam uma forma criativa e econômica de reduzir o valor da conta de luz. Gastar a energia do vizinho. No caso, as academias de ginástica. O brasileiro apertou o passo para economizar. Mas o mineiro, que já tem fama de ser prevenido, faz uma ginástica ainda maior para pagar menos energia. A nova moda é tomar banho quente no chuveiro dos outros. Nas academias, quem antes voltava direto para casa depois de malhar, agora primeiro passa na ducha. Já que a academia realmente pode oferecer esse banho, por que não aproveitar economizando em casa? E rapidinho, só se for o exercício, porque o banho... Uma meia hora, uns 40 minutos. A conta não é minha, não sou eu que pago, então pra mim não interessa. Alongar o corpo, sim, mas a conta jamais. Enquanto os alunos saem de cabelo molhado, os donos de academia andam suando para descobrir como economizar. Nós temos alguns clientes que tomam banho após a aula, à tarde retornam para tomar outro banho. A mania também chegou aos clubes da cidade. Só neste aqui são 18 vestiários e 120 chuveiros, que agora, por causa do racionamento, ficam ligados praticamente o dia todo. Para manter todos funcionando direto, o clube está gastando R$ 130 por dia. E tem associado trazendo a família inteira. Elas tomam banho aqui, principalmente as crianças também, que costumam demorar um pouquinho mais. Aí economiza um pouco em casa. De fato, essa facilidade pode estar com os dias contados. Se não acabar em pouco tempo, o banho vai ficar frio e no escuro. Luiz Gustavo, Jornal Hoje, Uberlândia. Um depósito da Fundação Nacional de Saúde na região metropolitana de Fortaleza desrespeita uma das regras que a própria Funasa ensina para combater o mosquito da dengue. Tem uma montanha de pneus. A denúncia partiu do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. Eles filmaram uma montanha de pneus no depósito da Funasa. Os agentes também transportam caixas de inseticidas sem equipamento de segurança. A nossa equipe também encontrou os pneus na mesma situação. Além disso, uma parte do muro que cerca a área onde está o depósito de veneno desabou. Um risco para a segurança e também para a saúde de quem é vizinho da Funasa. Eu passo até mal, porque me dá dor de cabeça e meu estômago é doendo direto. Eu sinto uma secura no nariz, na garganta e assim, tossindo. O supervisor do setor teme a contaminação da região. Como aqui é um setor que se manuseia inseticida, e você sabe que inseticida não é leite.
que a pessoa pode tomar. Pode haver um comprometimento. A Secretaria de Saúde do Ceará, responsável pelo prédio, diz que os pneus vieram das ruas para pulverização e que todos os trabalhadores têm equipamento de segurança. Já o muro ficará pronto em uma semana. Wallace Lara, Jornal Hoje, Eusébio, Ceará. Você vai ver dentro de instantes aqui no Jornal Hoje uma inquietação no Nordeste. Em algumas regiões, o número de adolescentes grávidas triplicou em 10 anos. É um belo apartamento. E 4 herdeiras. Eu fiz aqui uma lista. Você chama isso aí de lista? Mamãe sempre achou que você foi para Paris para trabalhar num bordel. Baseado na peça de Miguel Falabella, A Partilha. É difícil dividir lembranças. 8 de junho nos cinemas. A Renault comemora a produção de 100 mil carros fabricados no Brasil com uma promoção incrível. Taxa de 0,99% para toda a linha Clio equipada com airbag duplo de série. Venha aproveitar Clio RL por R$ 16.980. Clio RN 16 válvulas, 24 parcelas de R$ 530. E Clio Sedan por R$ 554 por mês. Quer mais? Então venha fazer a festa na sua concessionária Renault. Ouça no seu rádio a carta do pavê gelado para o creme de leite Nestlé. Eu andava por aí tentando me encontrar. Experimentei outros. Foi tolice. Você é incomparável, creme de leite Nestlé. Seu sabor, o jeito consistente de me envolver fizeram de mim uma sobremesa gostosa de verdade. Do seu pavê. Que seja eterno. Pelo menos até o almoço. Creme de leite Nestlé. Todo mundo sabe que é o melhor. Até os seus pratos. Lei em época desta semana. Pacote de aumento nas tarifas de energia vai atingir o bolso do consumidor. Grátis o guia de bolso do apagão com 42 respostas, entre elas como vão funcionar os serviços básicos e como controlar as despesas. Revista Época já nas bancas. Quanto menor a resistência, menor é a força. Essa é a ideia revolucionária por trás do Gillette Mach 3. Menos força significa menos irritação. Só Mach 3 tem finas lâminas Comfort CLT, desenhadas para oferecer menor resistência. Mach 3 desliza pela sua barba com menos atrito e esforço, o que garante menos irritação. Para o barbear mais rente, com menos passadas e menos irritação. Mach 3, da Gillette. Junho na Globo. Você vai viver uma aventura ao lado de Valentim. Meu pai foi considerado o traidor da coroa. Dizem que encontrou fabulosas minas de ouro nas Gerais. Um jovem determinado e corajoso. Eu queria encontrar as minas e limpar a memória do meu pai. No seu caminho, ele terá que enfrentar muitos inimigos. Mas é num amor proibido que vai encontrar seu maior desafio. Cecília vai se casar. Está prometida a Dom Fernão. É coisa certa. Case com ele, Cecília. Meu pai nunca há de aceitar você. E se eu for rico? Dia 18, estreia de Valcir Carrasco, a nova novela das 6, A Padroeira. Uma adolescente criar um filho. Experiência cada vez mais comum no Nordeste, onde o número de adolescentes grávidas triplicou em 10 anos. Os especialistas dizem que não adianta só ensinar a prevenir a gravidez. As jovens têm que aprender a se valorizar e a pensar no futuro. Ana Paula está mais segura para criar o filho de 2 anos, mas não foi fácil. Ela engravidou aos 17 anos na primeira relação sexual. O pai da criança não assumiu, a família não aceitou. Era um assunto delicado. Ficava falando, você é tão nova, fica engravidar agora, o que você vai ser da sua vida com esse menino? Nos últimos 10 anos, o índice de gravidez na adolescência no Nordeste passou de 5% para 14,5%. Em Salvador, 1 em cada 4 adolescentes já engravidou. Não são apenas esses números que preocupam médicos e educadores. Uma pesquisa mostrou que 80% das adolescentes que engravidaram tinham acesso a métodos contraceptivos. Este hospital tem um serviço de planejamento familiar só para adolescentes. Elas assistem a palestras, recebem orientações para evitar a gravidez. Ainda assim, volta e meia, uma aparece grávida. A gente usava camisinha e resolveu um dia não usar e engravidou. Uma necessidade de correr risco, a necessidade de morar com o namorado, o estarem apaixonadas. Os educadores querem que as adolescentes evitem a gravidez, não por medo do namorado não assumir ou a família não aceitar,
mas por descobrirem que não é o melhor para elas. Patrícia Nobre, Jornal Hoje, Salvador. Uma das organizações de direitos humanos mais conhecidas do mundo completa 40 anos. No aniversário, a Anistia Internacional tem o que comemorar, mas ainda tem também muito trabalho pela frente. Nem Idi Amin, nem Pinochet, nem os governos militares do Brasil, nos últimos